Alexandre, obrigado aí pela apresentação do memorial. E seguindo o rito, né, a gente vai passar a palavra para os membros da comissão com relação à ordem das arguições. Eu sugiro que a gente inicie pela professora Eliane, tá? Por ser a dama aí da comissão, que ela faça seus comentários, suas arguições com relação à defesa de memorial do Alexandre. Professora, a palavra é sua. E mais uma vez a gente agradece a presença, a disponibilidade. Está sem áudio. Desculpe, eu começo agradecendo o convite do candidato e da instituição, que me deu a honra de participar dessa banca. É sempre, o Alexandre foi muito delicado, agradecendo muito o nosso esforço por participar. Eu coloco a situação de um modo diferente. Eu acho que é sempre um prazer ter a oportunidade de avaliar uma carreira docente de um colega nosso, de outra instituição, né? Então, dá um certo trabalho, óbvio, faz parte das nossas obrigações, mas, por outro lado, dá também muito prazer quando se tem a oportunidade de ver, assim, uma carreira que não é tão longa, 16 anos é pouco, né? Espero que o Alexandre tenha mais uns 20 pela frente. Então, digamos assim, não são tantos anos de vida acadêmica, e o que se verifica é que tem uma contribuição bastante relevante, bem diversificada, né? Muitas vezes se vê alguns professores que têm uma atuação muito destacada em pesquisa, por exemplo, mas nem tanto em extensão. E aqui a gente tem o candidato, o professor Alexandre, tem uma participação efetiva nos 3 ramos, né? Ensino, pesquisa e extensão universitária. Tem uma formação bastante diversificada, né? Porque vem lá, iniciou em engenharia, mas foi para física, foi para uma física teórica, se aprofundou na física teórica. Ao fazer essa transição, ou essa dedicação para o ensino, não fez meramente na base do achismo, né? Se dedicou a isso, teve a oportunidade de fazer um pós-doutorado no grupo do professor Petrocola, e só aí realmente, seguramente, foi fundamental para uma visão bastante diferenciada do ensino, né? Para esse envolvimento e esse crescimento na área do ensino. Então, eu vinha dizendo, realmente é um prazer assistir, porque se vê como as idiosincrasias de cada um, né? E como cada um vai construindo a sua trajetória, né? A sua identidade dentro do seu ambiente, e o modo que cada um conta a sua história, né? Então, isso é bem interessante. Inclusive, assim, te cumprimento pela trajetória como um todo, né, Alexandre? Mas me chama a atenção, realmente, a maneira de contar. Por exemplo, a quantidade de notas para entrar com algumas metáforas bem interessantes, bem particulares, né? E alguns esclarecimentos que chegam a um nível de detalhe
que dificilmente outros fariam assim. Tá? E, inclusive, chama para mim a atenção que, apesar disso, ou em função disso, é sempre difícil, né, qualificar, realmente é impressionante, não só nas três esferas, nas três linhas, mas algo que também é muito importante, cada vez será mais ainda, a captação de recursos financeiros, né? Porque isso realmente faz diferença, é um trabalho árduo, fazer projetos, fazer relatórios, prestar conta, etc. É um trabalho extremamente árduo, mas dá para ver isso ficou facilitado na leitura, né? Porque a síntese por meios de tabelas quantitativas auxilia, se tem uma noção da dimensão do impacto que esses projetos tiveram em termos de alunos, de orientandos, de formandos, isso é fundamental, mas é claro que números não são suficientes, e então todo o texto dá uma dimensão do que estava sendo esperado e sendo conseguido, né, com aqueles projetos todos. Então, eu parabenizo o candidato, inclusive em função das homenagens, dos reconhecimentos recebidos. Né? Mas, é claro, eu também gostei das reflexões finais colocadas aqui, é importantíssimo. Acho que realmente isso é um dos aspectos positivos dessa promoção para titular, porque obriga a refletir sobre a sua história e pensar em novos caminhos, ainda mais quando alguém está assim com tão poucos anos de serviço. Às vezes os candidatos chegam nessa situação e o que mais estão querendo é colocar o pijama, digamos. Não é o caso. Então, isso é muito bom, são muito boas as tuas reflexões. Acho que dessas reflexões todas dá para se dizer que, vamos dizer, tu apresenta aspectos realmente de líder, né, subentendido como aquela pessoa que é capaz de inspirar os outros para chegar em suas, vamos dizer, em uma transformação. Então, terminada essa reflexão e essa série de elogios, eu poderia dar bem outros, etc., mas eu gostaria de fazer uma pergunta um tanto sobre as perspectivas. Tá? Tu alinhavas várias ideias e boas e menciona a possibilidade de fazer um doutorado, tem ideias em pós-doutorado no exterior, etc. Tem ideias a médio prazo, mais longo prazo, mas a minha pergunta é o seguinte: seleciona uma dessas ideias e procura nos dizer um pouquinho mais o que realmente está por trás daquilo, além da grande pergunta em si. De que maneira tu pensarias em seguir adiante com uma dessas perguntas enunciadas? Ok, professora, obrigado pelos elogios. Vamos lá. Há uma questão de excesso, né? Como eu coloquei, não é fácil para mim fazer algumas escolhas. As ideias aparecem em profusão na minha cabeça. Eu coloquei 6 ou 7 linhas ali nas considerações finais do memorial escrito, e na apresentação eu coloquei 3 delas. E o que eu poderia dizer, no momento, é o interesse de pesquisar mais a fundo a questão de projetos integradores
em relação a como tornar esses projetos integradores como o cerne, o núcleo formativo das físicas básicas, seja para as engenharias, né, e também com papel importante para a formação de professores, né? E aí, bom, temos alguns aspectos a investigar em relação a esses projetos integradores. E, de fato, eu preciso pensar, né, refletir um pouco mais sobre qual dessas oportunidades eu vou seguir, né, para pesquisar mais a fundo. Mas me interessa muito a questão da heurística para a criação de um banco de projetos integradores, né, para você delinear precisamente onde quer chegar, quais as etapas, quais as perguntas fundamentais, as perguntas instigantes, né, de maneira a produzir um banco de projetos integradores que seja gerenciável com pouco esforço, vamos dizer assim, ou com mínimo esforço, por parte do docente ou por parte da instituição, né? Vejo aí uma plataforma de gerenciamento de projetos, né, como uma possibilidade aí bem interessante, né, o desenvolvimento de uma plataforma de gerenciamento de projetos educacionais, seria uma linha interessante. E uma outra linha seria a questão de verificar a formação de competências e habilidades na formação dos engenheiros, né, com base nessas propostas de projetos integradores. Já há alguns trabalhos em relação a isso, pouca coisa, né? E aí seria um estudo de montar as matrizes de correlação, né, de certificações, né? Tem a matriz do CDIO, né? Tem outras matrizes semelhantes, né? Tem a matriz da Associação de Professores de Física dos Estados Unidos, né? Então, um estudo aí para montar uma matriz de correlação, para ver a formação de competências e habilidades, né, via projetos integradores, também seria algo que me chama bastante a atenção para estudar mais a fundo aí no nível de pós-doutoramento. Certo, muito obrigada. Isso está dentro, e acho ótimo, né, Alexandre, dentro daqueles projetos de mais longo prazo, mais gerais, e que, aliás, é algo que eu penso que a gente tem que investir muito, realmente, porque, por exemplo, se nós pensamos no mestrado nacional, profissional, né, acho que um grande problema que se tem é que falta organização dos materiais produzidos, né? A heurística de um grande banco de dados em que realmente seja possível localizar questões instigantes, como tu dissesse, né, e outros passos que são fundamentais, acho que realmente é algo importantíssimo e que nos falta em várias esferas. Então, nesse sentido, assim, acho excelente mirar aí. Mas agora eu vou voltar um passo atrás e já vou adiantar, vai ser minha última pergunta, né? São vários avaliadores e toda a apresentação e todo o material escrito já deu para ter uma boa ideia. Mas eu vou fazer uma pergunta num nível assim um pouquinho mais imediato e mais direto. Eu tive realmente a oportunidade de ir à UFPA, aprendi que é soletrado, 2 vezes, né? E, em particular, conhecer lá o Laboratório de Inovação Didática e
e o trabalho do professor Benício e outros lá dentro desse laboratório, achei as condições excelentes, muito melhores do que nós temos aqui, a ideia excelente, vi, vamos dizer, resultados, e aqui mesmo tu apresentaste resultados bonitos, né? De materiais produzidos, e inclusive mencionaste como dá para se ilustrar, como dá para se fazer coisas a partir de problemas que aparecem nos livros-textos, por exemplo. Tá? Mas os problemas que aparecem nos livros-textos, de maneira geral, e não é porque eu estou na frente do professor Maurício Petrocolo, mas, por exemplo, o livro do professor Maurício Petrocolo e outros têm realmente uma visão mais aberta de ciência, com problemas bem contextualizados do mundo contemporâneo, integradores, etc. Mas a maior parte dos livros não é assim. Tá? Então, assim, e do que eu pude ver ali nos slides, né, por exemplo, as forças que atuam no objeto, etc., elas estão muito centradas em problemas do livro-texto, e que talvez caiam em vestibular, no Enem, etc., mas que não chegam a conter questões instigantes do mundo contemporâneo que façam sentido na vida daqueles alunos, né? Como eu suponho que tu estejas prevendo nesse grande banco, né? Nesse grande banco que tu acabaste de falar. Então, a minha pergunta é, entre o que está agora sendo feito nesse laboratório, certo? E a meta alta de ter questões instigantes, aonde vocês se encontram nesse espectro? Qual dois exemplos de questões instigantes que estão sendo feitos nesse laboratório presentemente? Eu entendo. Agora, com a pandemia, talvez tudo esteja um pouco mais difícil, né? Mas entende qual é a minha pergunta? É assim, entre aquela grande meta e sonho e, vamos dizer, o laboratório que, em grande parte, está ilustrando coisas de livro, aonde vocês estão ou como vocês pretendem percorrer esse caminho? Ok, professora. Boa pergunta. Vamos lá. O que nós temos, né? Eu trabalho as físicas básicas por uma perspectiva de curso universitário, né? As físicas básicas para nível superior, principalmente para as engenharias. E, bem, se nós pegarmos assim as principais coleções, ok, o Halliday, em termos de contextualização, é o mais distante, né? Aqueles de condições mais ideais, é sempre o piso sem atrito, né? coisa do tipo. Mas, por sua vez, eu trabalho com as coleções do Sears e Zemans, que já é a 12ª edição, e com o Typler. E esses dois livros, eles trazem muitas aplicações para as engenharias. E aí, como cada capítulo, em geral, tem uma quantidade muito grande de exercícios, é possível perceber ali muitos exercícios e problemas em cada capítulo que são adaptáveis a uma abordagem de aprendizagem baseada em problemas de um ponto de vista mais investigativo, vamos dizer assim. Agora, é bem verdade que, como apaixonado pela física, então nós
pegamos questões de física e vamos brincar com a física pela física, mas por uma abordagem experimental, investigativa, né? Exemplo, se a gente pegar um pêndulo simples, rapidamente a gente tira ali 4, 5 experiências para fazer com um pêndulo simples, né? Se a gente pegar uma máquina de Atwood, a gente pensa ali umas 2, 3 possibilidades para trabalhar com máquina de Atwood para trabalhar a conservação de energia ou determinação de momento de inércia, né? São coisas que a gente gosta de fazer num curso de Física 1, né? Mas, assim, se for para pegar um problema do cotidiano e olhar, né, qual a física que está presente ali, aí é algo um tanto mais trabalhoso, né? Então, nesse sentido, nós estamos indo assim da visão divertida da física pela física por uma abordagem experimental, investigativa, que já atrai um número muito maior de alunos, né? E os projetos integradores, eles ampliam muito a possibilidade dos alunos buscarem questões de interesse deles, tá? Eu trabalho essa modalidade também nos cursos de física, né? Seja nos seminários, né? Eles buscarem questões de interesse deles para eles fazerem o projeto naquilo que eles estão a fim de fazer, tá? Essa é uma linha. No que nós estamos desenvolvendo atualmente no laboratório, nós estamos nesse pé de pegar coisas interessantes ali que podem virar experimentos de física e os alunos criarem, investigarem, se divertirem experimentalmente, né? Terem oportunidade de engenheirar, vamos dizer assim, né? Naquelas práticas que seriam problemas sem contextualização, né? Seriam exercícios, né? Plenamente exercícios, né? E a gente procura tornar esses exercícios como problemas, né? Muitas vezes, numa montagem, num desafio, eu não digo para eles o que é para medir, eles vão decidir o que precisa ser medido, como vai ser medido, como vai ser avaliado, né? Então, essa é uma perspectiva de trabalhar com aprendizagem baseada em problemas, misturado com aprendizagem baseada em projetos. E aí, professora, já finalizando a resposta, tá? Eu não sou de jogar purpurina, tá? Assim, à toa, mas os trabalhos do seu grupo, seja na parte de aprendizagem baseada em projetos, seja na parte de aprendizagem baseada em problemas, com as teses, com os artigos que o grupo, que a senhora coordena, são muito importantes para nós, são material de referência para nós fazermos essas práticas com cada vez mais qualidade e com mais clareza onde nós queremos chegar. Tá certo, eu fico satisfeita com a resposta, não porque tu disseste que está usando os materiais nossos, né? Porque realmente eu vejo um problema entre aquilo que usualmente está nos livros, textos, né? E eu estou pensando não só, e por isso eu mencionei o livro do professor Maurício, que eu não estou só pensando nas físicas gerais, na engenharia, mas estou pensando também na formação dos nossos licenciandos de física, que acabam passando pelas físicas gerais também, né? Por alguma física geral. Então, acho que realmente tem que ter um aprofundamento gradativo, né? Porque a autonomia, a independência, poder de decisão, tomada de decisão, todas essas competências e habilidades metacognitivas esperadas não se adquire de uma hora para outra, né? Então, realmente é preciso ir de um modo gradativo, tá? Então, eu devo dizer que eu encerro a minha arguição aqui,
tá? E agradeço novamente o convite, te cumprimento pela apresentação, que ficou muito clara, e passo a palavra ao presidente. Obrigado. Ok, professora, obrigado aí pelas considerações, pelas observações, pelas arguições, né, profícuas aí para a defesa aí do memorial aí do professor Alexandre. Bom, seguindo agora na sequência, para dar continuidade aí ao processo, a gente passa a palavra ao professor Maurício, para fazer suas observações, considerações. Professor, a palavra é sua. E agradecemos ao convite, né, feito pelo Alexandre, pelo aceite do convite e pela contribuição aqui com a nossa instituição. A palavra é sua, professor. Bom, então, pessoalmente, bom dia a todos, a todas. Queria, então, também, assim como a professora Eliane, agradecer o convite, né, a confiança, dizer que é um prazer ter conhecido melhor a carreira do Alexandre, né, com quem eu tive a honra e o prazer de poder conviver durante um ano, né, durante o período do pós-doc dele aqui em São Paulo, né, da segunda estadia dele aqui em São Paulo. Mas realmente eu não tinha essa dimensão toda, né, que lendo o memorial eu pude ter. Eu tinha percebido a capacidade de trabalho, né, a desenvoltura, né, o que ele foi capaz de fazer num período curto aqui, né, em São Paulo, um ano, em que ele comandou lá uma das frentes do trabalho de pesquisa que a gente desenvolvia na época sobre a implementação dos cursos de física moderna, né, sobre os trabalhos que envolviam diretamente a atuação com os professores, né, mas não tinha noção de qual a capacidade de trabalho que o Alexandre tinha, né? Então foi realmente um prazer ter lido o trabalho. E uma coisa que eu fiquei muito particularmente feliz, né, é de ter visto um memorial que tem né, que de certa maneira descreve um trabalho, né, que tem muita dedicação a duas áreas, né, que são áreas importantes do trabalho acadêmico, mas que nem sempre são priorizadas, né, pelos colegas, principalmente para os colegas que chegam, né, a pleitear a posição de professor titular, né. Então, assim, claramente o Alexandre fez uma opção, né, muito cedo, por se envolver com a graduação, né, basicamente com os cursos de graduação, né. Então, mesmo claramente tenha trabalhos na parte de extensão e de pesquisa, né? Mas a impressão que me dá é que o trabalho, né, a força motriz do interesse, da dedicação do Alexandre são os alunos da graduação. E que me parece que é daí que desdobram todas as outras ações que ele faz, né? Que são complementares e que também são necessárias, né? Então, eu diria que todo o trabalho de gestão, né, eu imagino que escrever projetos, né, e a gente sabe que é uma dificuldade escrever o projeto, a gente fica feliz, né, quando a gente escreve o projeto, mas também fica triste porque sabe que vai ter uma dor de cabeça enorme, né, porque você tem que administrar os recursos, tem que fazer relatório, negociar com todo mundo, né, mas isso claramente vem de um desejo dele de transformar, né, de tornar os cursos de graduação, o ensino que a gente efetivamente oferece para os alunos, uma coisa relevante, né, na formação deles. E eu diria que esse é um objetivo super nobre, né? Eu acho que as universidades brasileiras, né, em particular as públicas, né, elas têm uma demanda muito grande, né, de você produzir trabalhos de pesquisa, de você produzir trabalhos na pós-graduação, e acaba que na graduação a gente faz, né, logicamente a gente tenta fazer da melhor maneira possível, mas nem sempre o nosso entusiasmo está lá, né? O nosso entusiasmo muitas vezes está em outros lugares. E aí, nesse ponto, eu fiquei muito bem impressionado por toda a leitura do relatório. Eu imagino que o Alexandre é uma peça muito importante para a instituição, né? Tanto nessa primeira fase da carreira dele, ainda no campus de Santarém, como depois, né, já diretamente em Belém, né, em que ele claramente se envolve, se dedica, né. Então, eu imagino que ter o Alexandre como colega de departamento, como colega de centro, deve ser uma coisa muito positiva, né.
Bom, então, em cima disso, eu achei assim, interessante, inclusive, o começo da sua história, né, que você relata aí como que você sai da engenharia e vai para a física, né? Imagino que não deva ter sido fácil, né, comunicar isso aos pais, né? Porque também você faz, assim, é quase como se você fizesse uma opção, né, pelos mais necessitados, né? É quase que uma perspectiva franciscana, né, na academia, né? Você sai da engenharia, né, que é o primo rico, né? Você vai para a física, né, que é o primo pobre em termos de prestígio, né? Não em termos de qualidade, não é isso que eu estou falando, né? E dentro da física você faz a opção entre pela graduação e não pela pós-graduação, né? Sendo que você teve toda uma carreira, né? Você fez mestrado, doutorado num centro de excelência em física teórica, né? E aí pior ainda, né? Dentro da física não só não é a pós-graduação, é a graduação. Aí você de repente se começa a se dirigir para o ensino, né? Ou seja, você larga a física teórica, e eu diria que é uma carreira franciscana realmente, né? Em que você faz a opção pelos mais necessitados, né? E aí eu acho que tem todo o mérito do que você faz, né? Todo o trabalho que você fez. Eu fiquei muito impressionado com os resultados do PCNA, né? Que realmente as disciplinas básicas elas são um problema em cursos, até cursos de elite, que nem engenharia, né? E várias universidades tentaram fazer esses projetos, mas nem todas tiveram sucesso. É bom que se diga que essas tentativas desses cursos de ingresso, né? Alguns falavam aqui na física teve uma época no Instituto de Física da USP, teve a minha época de aluno, um pouco depois tinha lá física zero, cálculo zero, que eles faziam aquele curso de pré-ingresso, né? Mas isso nem sempre teve resultados positivos, né? Então, claramente, o problema não é só ter uma ideia, né? A ideia, claramente, é uma ideia interessante, mas a execução, né? Como que você põe isso em prática, como que você gerencia, como que você traz os colegas para poder trabalhar junto, né? Eu acho que faz toda a diferença. E aí me parece que é uma marca, né? Da sua personalidade, né? Da sua personalidade profissional. Você é uma pessoa que parece que consegue agregar os colegas, né? Você é uma pessoa agregadora, né? Eu acho que isso mais você falou capacidade de formação de grupos, né? Mas eu acho interessante que na universidade, como a gente não tem nenhum poder de coerção sobre os colegas, eu diria que não adianta ser um bom administrador de grupo, se você não for uma pessoa capaz de trazer as pessoas para trabalharem junto, de livre e espontânea vontade, né? Porque mesmo um chefe de departamento, um diretor de centro, ele tem possibilidades limitadas, né? De obrigar, entre aspas, as pessoas a fazerem coisas. Que é muito diferente do que acontece no mundo, né, empresarial, mundo corporativo, em que chefe é chefe mesmo, a moda antiga, né? E que as pessoas têm que trabalhar, né? E sim, tem que ser um bom organizador, né? Uma pessoa que seja um bom coordenador de grupo, né, para poder fazer as pessoas que estão lá obrigadas a estar lá, né, trabalharem de fato. Então, você tem essa capacidade de trazer as pessoas, envolver, das pessoas trabalharem, e aí foi muito simples, né, agora entender por que você conseguiu montar, né, um pequeno subgrupo lá dentro do nosso grupo aqui de pesquisa, quando você teve aqui, né, que é a sua capacidade, que é a sua característica, né, basicamente você faz isso muito bem. Eu acho que realmente a Eliane fez um comentário, né? É uma carreira, não é que é curta, né? Mas a gente está acostumado a pegar memoriais de mais tempo, né? Você chegou, de certa maneira, com 16 anos, né, de trabalho na universidade, com um currículo muito preenchido, né? Muitas coisas realizadas, com muito foco nesse trabalho junto à graduação, né? Então, isso aí realmente é uma coisa de tirar o chapéu. Eu achei também que foi muito legal você ter feito aquele anexo, né, da última parte do seu memorial. Eu acho que teria sido estranho mesmo terminar naquele item anterior, né, sem você falar, de certa maneira, dessa nova fase, né, dos trabalhos que, de certa maneira, te motivam nesse momento, que é trabalhar mais ligado com a pesquisa e ensino de física, né, elegendo, inclusive, uma área também que eu acho carente, que é a questão da formação, que é a física da educação, a física básica, né, ou muitas vezes a física para engenharia, né, que eu acho que são aspectos que pesquisa e ensino de física nem todo mundo dá muita atenção para isso, né? A gente trabalha muito a formação do licenciado, né? A gente trabalha muito a física no ensino básico, né? Mas muitas vezes a física universitária que a gente acaba não, logicamente tem trabalhos, né? Mas não acaba não sendo o foco principal. Eu basicamente teria uma
talvez 2 perguntas para te fazer, né? E aí justamente ela vai dizer talvez um pouco sobre aquilo que você acabou preterindo, que você acabou deixando um pouco de lado, e aí eu vou pegar uma frase tua mesmo, né? Em algum momento ali na página 27, no finalzinho, você fala um pouco que os seus indicadores de pesquisa poderiam ser mais robustos, né? Então, realmente, se você olhar pelos padrões, né, talvez o número de publicações que você tem não seja tão elevado, né? E é gozado que você tem uma largada muito forte, né? Você, em 2016, quando você presta o concurso, você tem 4 artigos publicados, né? Que é um número grande para um recém, né? Tudo bem, uma pessoa que tem um pós-doc, né? Mas é um número grande, né? São revistas importantes, tudo. E aí depois, claramente, tem um hiato, né? Grande, e você volta a publicar quando você talvez declare, né? Essa opção mesmo por trabalhar com as questões de ensino, e aí sim você começa, é quase como se fosse um renascimento, né? Então, na verdade, a minha pergunta não é tanto sobre esse renascimento, né? O que você vai fazer daqui para frente, o que você começou a fazer nos últimos talvez 4 anos, né, depois do seu pós-doc aqui, mas a pergunta é realmente esse período desse ato no meio do caminho, né? Então eu diria assim, se você tivesse que repensar um pouco, né, e eu acho que um memorial muitas vezes serve para isso, né, acho que é uma trajetória muito produtiva, é uma trajetória muito bonita de ser mostrada, mas eu diria que a gente pensa um pouco, talvez, sobre o que a gente poderia fazer diferente, né? Se eu tivesse que retomar essa coisa. E aí a minha pergunta é mais ou menos assim: você acha que realmente é incompatível ou é impossível de você conseguir eventualmente um maior equilíbrio entre essas ações, mesmo considerando que a sua força motora, né, aquilo que te impulsiona no trabalho, seja a graduação, né, e o ensino de graduação? Você hoje, com a maturidade, né, de alguém que já passou por tudo isso, né, porque muitas vezes a gente vai fazendo, né, as coisas vão aparecendo, a gente vai fazendo. Você conseguiria fazer uma releitura dessa sua trajetória e você talvez me dizer se a pesquisa teria sido possível ser incorporada nesse trabalho? Ou você acha que não? Quer dizer, para fazer tudo aquilo que você fez, talvez você tivesse que realmente ter diminuído, né, a sua ênfase. E eu falo a mesma coisa em termos da sua parte de orientação, porque a mesma história, né? A sua orientação na graduação é abundante, né? Você tem TCCs, iniciações científicas, né, bolsas, até bolsas que eu nunca ouvi falar, né? Você sempre trabalhou muito orientando alunos de graduação. E eu digo a princípio, eu diria que é mais difícil orientar um aluno de graduação do que um de pós, tá? Não é uma questão de julgamento de valor, tá? Eu, pessoalmente mesmo, tenho muita dificuldade de orientar alunos de graduação, né? Eu acabo orientando só os alunos da pós-graduação. Mas você tem, nesse mesmo período, um número muito pequeno de orientações a nível de mestrado. Eu acho que você começa a crescer também quando você, no mesmo momento em que você adere, né, ao mestrado profissional. Se eu não me engano, a sua primeira tese não é, sua primeira aluno de mestrado, acho que não é profissional, né? É um mestrado na própria física, né? Mas que já é de ensino, né? Então, como que você, na verdade, faz uma reavaliação sobre essas opções e sobre essa parte da atividade acadêmica, docente, que acabou ficando um pouco menos privilegiada nesses seus anos todos? Ok, mas vamos lá. É interessante, né, olhar para trás e, de fato, como procurei externalizar isso no memorial, na medida que foi possível, né, teve uma época em que eu estava trabalhando muito, mas estava com aquela sensação que não estava saindo do lugar, né? Eu utilizei a metáfora da resultante nula, né? Como se estivesse num feixe de forças, né? Puxando para todos os lados e a resultante da soma vetorial igual a zero. Então, tem isso aí, traços de personalidade, né? De ser muito prolixo, de dizer sim para todo mundo e de pegar várias frentes ao mesmo tempo. E aí, claramente, num determinado momento, eu estava com muitas frentes, muitos projetos em linhas diferentes,
e a pesquisa exige uma dedicação quase monástica, né? A pesquisa exige muito foco, um foco mais de longo prazo. E eu não tive esse foco, né? Por estar envolvido com muitas frentes ao mesmo tempo. Então, essa é parte da resposta. Não foi simples para mim mesmo a transição da física dura para a física ensino, né? Talvez aí por fatores inconscientes, né? Desde sempre, né? Aquelas piadinhas com licenciado e tal. Então, isso de alguma maneira dificultou as coisas, o que é que eu quero fazer e tudo, né? E até que no momento que eu abraço, né, e decido fazer uma formação na parte de ensino, aí as coisas andam, as coisas caminham, né? Mas aí, muito bem, na volta de Belém, que seria um momento para, digamos assim, alavancar a pesquisa de maneira mais forte, aí coloquei meus esforços, junto com outros colegas, para dinamizar o PCNA. O PCNA estava começando naquela época, e saímos de um patamar de um projeto piloto para ser um programa dentro da instituição, né? E para atender várias subunidades, né? A gente atendia mais alunos do que muitas subunidades daqui da instituição. Era um trabalho assim muito, muito grande. Então, uma outra parte da história é que nós priorizamos publicações em congressos que não têm o mesmo prestígio, o mesmo alcance. Mandamos trabalhos muito bons para congressos. Destaco até os trabalhos do nosso próprio trabalho no pós-doutoramento. E só que não dão o mesmo retorno, né? Não tem o mesmo peso, o mesmo impacto. E muitos desses trabalhos nós somos convidados a republicar em revistas, né? E esse seria um ponto, né, para fazer diferente, né? Para publicar um pouco menos em congressos e mais em periódicos, né? Eu também, num purismo, né? Às vezes o aluno parecia com um trabalho pronto de outro. Não, mas eu não participei, não precisa colocar meu nome, fiz isso algumas vezes, né? Umas coisas assim que também dariam um volume um pouco maior de publicações. Mas, assim, no frigir dos ovos tem aspecto de personalidade, de ser muito prolixo, de abrir várias frentes ao mesmo tempo. A escolha por produzir mais em congresso do que em periódico, daria para equilibrar um pouco melhor essa linha. Confesso que o meu objetivo era continuar pesquisando, publicando em física e também na área de ensino. Não consegui fazer. É um evento raro, tem colegas que conseguem, muito poucos, mas é possível. Mas, em compensação, né, olhando assim para trás, a gente vê que tem outras áreas que normalmente ficam descobertas, né, que muita gente não dá atenção, como a parte de assistência estudantil, por exemplo, e que tem alguma coisa aí consolidada. Bom, mas aí custou um pouco na parte nos indicadores de pesquisa. E agora, acho que a questão é estabelecer um cronograma, né, de publicação de maneira mais consciente, né? Estabelecer uma dinâmica de grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa, tal qual tem aí em São Paulo, tem no grupo do professor Licurgo, coordenado hoje pela professora Ana Cristina Pimentel. Então, com base nisso, né, nós temos como trabalhar
melhor a publicação, contando com a colaboração dos orientandos de pós-graduação. Dá para tornar esse indicador mais estável, né? Com 2, 3 publicações de qualidade por ano, que eu espero aí para os próximos anos. Não, tá ótimo, obrigado. Eu acho que essa reflexão, que eu acho que é a reflexão interessante, né? Porque, assim, toda a carreira, né, toda a trajetória poderia ter sido diferente, retocada, são opções que a gente faz no momento, né? Mas me parece que o que a gente tem, né, talvez a coisa sábia é essa daí, né? Você olha para trás, fez o que fez, porque foi o que era possível de ser feito, e acho que foi o que você optou em fazer, você fez muito bem feito, né? Você fez com muita intensidade, mas me parece assim que realmente você, como você é um jovem, né? Eu diria que você vai ser um jovem professor titular, como a própria Eliane disse, você não é o que está querendo botar pantufa e pijama, você tem uma carreira ainda muito longa. Eu acho que essa segunda parte aí da sua carreira acadêmica poderia ser pautada por um outro, né, por um outro tipo de princípio, né, por norteadores diferentes, né? Então eu fico feliz de ouvir você falando isso, porque me parece que competência, condições, e inclusive a própria... E aí você me permita só um conselho, né? Se eu posso dar um conselho para alguém que vai ganhar o brevet completo, né, para não precisar depender de mais ninguém, é o seguinte, me parece que você optar pela área de pesquisa e ensino, justamente é a área que vai te permitir fazer pesquisa com o que você gosta, né? Ou seja, já que você gosta, né, claramente o que te motiva é esse envolvimento com os alunos, que é a dimensão do ensino mais fundamental. Eu diria que quem te dá a condição de fazer pesquisa sem ter que fazer isso como uma coisa apartada, né, é a pesquisa e ensino, né? Então, por mais que você tenha, talvez ainda sobre alguma reminiscência, né, do que poxa, eu era físico teórico, né? Você estava no auge do auge, né? Você era o único grau abaixo, né, do Olímpio, era você estava lá, né? Quer dizer, não tinha ninguém assim. Aí, de repente, você vai para o ensino, você vai meter o pé na lama, né? Mas eu diria que é o que vai permitir você fazer isso aí. Quer dizer, você pode continuar com todas essas atividades e tornar elas o objeto, né, da sua pesquisa, né? Outra pergunta que eu faço é a seguinte, essa daí é a pergunta mais maliciosa, né? Eu queria escutar essa tua resposta para fazer a próxima pergunta. Bom, se você está realmente convicto, né, de que a resultante zero, de repente, é uma coisa que pode reaparecer na sua vida, né? Quando a gente lê aqui as frentes que você quer desenvolver a médio prazo, você não acha que talvez você esteja apostando de novo, né? E talvez não dizer não para algumas coisas, se você tentar abraçar tudo isso aqui que você listou, né, na parte final, né, das suas considerações finais, você não vai ter o risco de ser puxado para um monte de lado, né? Eu acho que essa metáfora foi ótima da resultante zero, eu vou incorporar ela para mim também, eu que gosto de metáfora, porque é isso mesmo, né? Tem umas que inclusive são para trás, né? Então é realmente a metáfora. Tem umas que não te agregam nada, né? Porque puxa para um lado, ela é ortogonal, né? Não te agrega nada para onde você vai, né? Ela te puxa para um lado, uma outra puxa para o outro. Mas será que você não tem o mesmo risco aqui de fazer uma aposta de novo em muitas frentes? Maurício, assim, olhando para o documento, sem sombra de dúvidas, parece lá vai o cara repetir tudo de novo, né? E dá aquela mesma sensação. Eu diria que agora a diferença, talvez, com a maturidade, é ver que a gente não precisa estar à frente de tudo, né? Mas, de repente, a gente lança a ideia e vê, né, pessoas capazes para tocar essa ideia à frente, né? E então não precisamos estar na frente de todas essas linhas, né? É bem provável que algumas aí, realmente, algumas frentes eu repense, né? E coloque aí como terceira opção, né? Para poder ter um foco mais profundo, né, nessa questão do design instrucional, né, de ter princípios norteadores
de atividades, né, e de concepções de educação de natureza mais profunda. Então, isso exige muita dedicação, né? E certamente para isso eu vou ter que separar turnos do dia, né, de melhor produtividade para pensar nisso aí, né, para desenvolver com mais calma, e o restante é que nós vamos vendo como é que as coisas evoluem, né? Então, passado essa transição, meu desejo é respirar um pouco, né? Foi cansativo aí esse tempo de pandemia. A UFPA passou um tempo grande sem atividade acadêmica de graduação, mas a gente trabalhando direto na questão de pesquisa, né? Produzir um documento aí como esse, pelo menos para mim, deu muito trabalho, tanto a parte escrita quanto a parte de apresentação, sou muito lento. Então, um tanto cansado, um tanto desgastado. Aí a ideia é dar uma descansada para verificar aí o que virá para 2022. Uma coisa certa é organizar o LITF enquanto estrutura funcional para 2022, em termos de cronograma, né? Para dar os próximos passos com mais clareza, né? Seria isso. Tá ótimo, eu agradeço então as suas respostas, estou satisfeito com ambas e mais uma vez parabéns aí pela sua trajetória e agradeço aí por estar presente aqui nesse momento importante aí da sua carreira, tá bom? Obrigado, eu devolvo a palavra aí para o professor Alcebiades. Maurício, só antes disso, né, colocando uma oportunidade aqui, o melhor colocado na parte escrita por questão de tempo, né? Mas que fique bem claro que vamos dizer, quem abriu as portas, né, para uma formação mais sólida na área de ensino, de maneira institucional, foi o professor Maurício Pietrocola, que me acolheu de maneira espetacular, né? Coordenou e coordena um grupo com maestria. Poder fazer parte daquele grupo foi algo muito especial para mim na formação profissional, pessoal, né? E não deixo aqui de maneira explícita e patente o meu agradecimento, a minha gratidão ao professor Maurício pelos ensinamentos, né? Pela maneira tão natural, né? Tão bacana com que ele me acolheu em São Paulo, no grupo. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço a tua presença aqui. Obrigado, professor, pelas palavras aí, pela participação, pela disponibilidade, pela contribuição. Seguindo aí, dando continuidade, a gente passa a palavra agora para o professor João. Professor João, na mesma linha aí, a gente agradece aí, mais uma vez, a disponibilidade, a contribuição, e a palavra é sua. Sem áudio, professor. Peço perdão. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade, né? O Alexandre não tinha contato nenhum comigo, né? Ao contrário dos outros colegas que estão na banca, o professor Eliane ele já vinha participando, conhecendo os trabalhos de pesquisa. O professor Eliane também já tinha estado com vocês aí na Universidade Federal do Pará, na UFPA, né? Vamos chamar assim, né? E o professor Maurício o acolheu, né, como tutor aí no pós-doutorado, né? Então, são pessoas que já são, assim, eles já tinham um relacionamento. Eu não, eu sou um estranho no ninho aqui, então eu fico até feliz pelo convite, né? E eu acredito que foi em função até mesmo do contato com o professor Messias Borges, né, que é uma pessoa que eu também
considero muito, é uma pessoa realmente que faz muito pelo país, né? Eu admiro demais o professor Messias pelo que ele faz pelo nosso país, né? Bom, eu sou engenheiro, tá, gente? Então, diferente da maioria aí, eu tô na área de ensino de engenharia, né? Quer dizer, eu fui citado pela Elaine, então vou falar, tá, Elaine? Eu aposentei, mas não vesti as sandálias nem o pijama, tá? Pode ver até que eu tô numa cama aqui, mas eu não tô de pijama, né? Porque eu vou um pouquinho analisar um pouquinho o memorial do Alexandre, refletindo um pouquinho também a respeito até mesmo do que aconteceu com a minha carreira, né? Eu sou um engenheiro que eu fui convidado a trabalhar na universidade no dia da colação de grau, né? Então, vocês imaginam, um engenheiro que não saiu da universidade, né? Eu devo ter sido um aluno muito bom, né? Porque eles não quiseram deixar eu ir embora, né? E entrei na universidade em janeiro de 84 e encerrei a carreira docente na universidade em 2019. Mas eu não desisti, não. Eu continuo querendo contribuir com o nosso país, porque eu recebi, vamos dizer assim, da sociedade um apoio muito grande. E eu estou falando isso só para comentar um pouquinho do que o Maurício comentou na audição. Achei muito bacana. Parabéns, Maurício. Parabéns também para a professora Liliana. Às vezes o contexto, Maurício, é mais forte que o nosso planejamento, sabe? Eu fico imaginando esse rapaz aí, depois de sair do pós-doutorado, cair em Santarém. Aliás, Alexandre, qual a distância de Belém a Santarém? Só curiosidade. Tá, professor. Isso estava previsto, né, de ser apresentado, mas aí a gente foi cortando por questão do tempo, mas em linha reta dá 700 e tantos quilômetros, professor, 1 hora de voo, né? Então, gente, E o acesso para Santarém por carro é difícil, não vá no inverno, vá numa 4x4 se tiver, não né, de tem. barco 2 dias, o acesso mesmo é avião, né? 1 hora de voo, né? Quase 800 quilômetros. Eu imaginei, né? Porque eu falei, pô, de barco deve ser aquela história de 3 dias, 2 dias, né? E de avião é uma emoção, né? Uma vez eu tive a oportunidade de viajar de Manaus para Maués, né? Também aproximadamente 1 hora, indo em direção ao interior do Amazonas. E conversando com o copiloto, ele falou que se a gente caísse, a gente não tinha problema que a gente caía na água, né? O problema é saber se alguém ia encontrar a gente, né? Então, imagina que passou na tua cabeça, né? Assumir essa missão, né? Eu chamo de missão, tá? Eu achei muito bacana a forma como se expressou, inclusive a questão do amor, né? Acho que isso é muito legal. E a missão docente, né? Então, o contexto foi um contexto, e aí estou só argumentando, tá, Maurício, um contexto que foi muito maior do que as intenções ou planejamento do Alexandre. Caiu em Santarém, e a realidade dele em Santarém acho que dificultava um pouquinho a continuidade das pesquisas que ele vinha desenvolvendo. Eu penso, né, posso estar totalmente enganado, mas eu penso que isso foi um fator preponderante. Se quiser comentar, Alexandre, fica à vontade. Não, o senhor está coberto de razão. Teve esse fator que eu acabei não mencionando, né? Mas uma vez num contexto como aquele, então, 1000 coisas ali para fazer, não sabia dizer não, acho que não sei direito até hoje, e caindo, né, de cabeça ali naquelas frentes todas, ficou realmente muito difícil seguir com as frentes novas e manter as antigas. Está coberto de razão, também é um fator importante que eu não havia mencionado. Obrigado. Aí, nesse sentido, é até legal, não sei se todos já tiveram oportunidade de ler, mas tem um livro muito interessante, eu considero muito interessante, é Como Sobreviver em Marte, né? Aliás, acho que até para o ensino de física é interessante a leitura desse livro. Sim. Né? E uma das conclusões que eu tirei da leitura é que o importante na vida da gente é a gente fazer o que é mais importante no momento. Eu fico pensando no Alexandre chegando em Santarém, ele pensou primeiro em sobreviver, sabe? E eu acho. E aí eu vou comentar, sabe, Alexandre? Eu acho que essa carreira que você construiu em 15 anos, eu fiquei envergonhado, porque em 35 eu não construí aqui no Unifei, não, sabe? Então, ou você é muito bom, ou eu sou muito ruim, mas eu não construí chegar nem perto do que você fez em 15. Tem um consolo, né? Eu tenho uma filha que é docente em Uberlândia e ela está com um pouquinho menos que você, com 12 anos, e também a carreira dela eu não construí, não. Então, é contexto, e eu acho que é bem interessante, e concordo plenamente com o Maurício. Refletir é interessante, mas você tem que priorizar o seu contexto.
Então, quando você for pensar a respeito da resposta que você deu para o Maurício, eu não sei o que você estava pensando na hora, mas respeite o seu contexto sempre, né? Sempre, porque as nossas realidades são diferentes. Eu tive a oportunidade também de fazer o meu mestrado, meu doutorado na Poli, e a realidade da USP, da Poli, é uma realidade absurda. Eu não consigo enxergar melhor lugar para se trabalhar com exceção de universidades no exterior, né, do que a USP. Porque, vamos dizer assim, além de você ter grupos fortíssimos e pessoas extremamente competentes, você tem oportunidades ali no contexto que são sensacionais, sabe? Eu vivi ali, né, esses 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, muito mais oportunidades do que eu poderia imaginar. E olha que eu estou aqui em Minas Gerais, sul de Minas, eu estou perto. Agora eu fico pensando, o cara que sai lá de Santarém, ou sai lá do Pará, né, você saiu do Pará, né, quando terminou sua graduação, e já cai em São Paulo, cara, eu voltaria correndo para casa. Eu voltaria correndo para casa porque é assustador. É assustador. E você não, você aguentou firme e construiu uma carreira que eu considero uma carreira brilhante. Tá? Então, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer, né? E aí queria entrar um pouquinho na questão das escolhas, né? O primeiro ponto, desculpe o presidente da Banco Alcebiades, quantos pontos eu preciso para sair de associado e ir a titular? Microfone fechado, Alcebiades. Me vinguei, microfone fechado. Eu não tenho esse número em São mente, 120. mas Então, sim, 120, está ótimo. O Alexandre respondeu. Ele fez 600, galera. Entendeu? Então, em 2 anos. Né? Então, de cara, o critério normativo, né, e eu me prendo muito a isso, ele atendeu plenamente. Plenamente não, ele fez 5 vezes mais. Que seria o critério mais simples, né, de se avaliar. Né? Então, eu acho que é interessante. E tem uma outra característica também que eu acho que é importante, a professora Eliane comentou, antes da gente começar a nossa conversa, que normalmente, antigamente, né, a pessoa fazia concurso para titular, eram vários candidatos. Na USP, eu acredito que é assim ainda, né? Dá umas brigas de foice no escuro aí. Eu acompanhei umas brigas terríveis, né? A gente agora, nas universidades federais, a gente não tem mais essa situação. Eu acho que foi uma coisa muito interessante. A pessoa, quando chega associado 4, passou 2 anos de interstício, ele tem o direito de fazer o concurso para titular. E é o caso do professor Alexandre. Por isso que a gente não tem outras pessoas sendo avaliadas para a gente ter a questão de comparação. Né? Então, o professor Alexandre atingiu a pontuação mínima, que era 120, e, se não me engano, foram 600 e quantos pontos, Alexandre? 640 pontos, que é o critério que eu acho que, eu não me lembro a data disso, acho que é a partir de 2013 ou 2014 que passou a valer essa regra aí, que eu não preciso mais do vago de titular. O cara que chegou associado 4 ele tem o direito de progredir a titular. Então, é quase que fosse uma progressão. Né? Entretanto, mantiveram a forma, né, que é essa arguição, a apresentação do memorial, que eu acho que é muito bacana, no sentido que o Maurício colocou da reflexão. Então, Alexandre, são comentários do que eu queria fazer para você em relação a algumas coisas que a gente foi ouvindo. E aí vem as perguntas, né? Como é que é a galera da engenharia aí na universidade, o FPA? Porque não tem ninguém interessado em ensino de engenharia, porque você é o cara do ensino da física, já vi, está espetacular, né? Pelo memorial, pelo laboratório de inovação do ensino de física, ideia espetacular, né? Mas e a engenharia? Como é que é o pessoal? Pode falar à vontade, está gravando aqui, mas pode falar à vontade. pedir a Ok, palavra. professor. Eu fui muito interessado. Eu fui muito interessado no ensino de engenharia como gestor. Legal, Alcebiades. Eu vou comentar a respeito disso aí já também. Ok, professor. Então, vamos lá, né? Até como já estava muito corrido a parte dos agradecimentos, né? Então, ali no grupo de pesquisadores cadastrados no LITF, nós temos a presença de engenheiros, né, daqui do ITEC e fora, como o nosso prezado professor Messias, a professora Andréa Conduru, do CESUPA,
e alguns estão bem ativos nas colaborações, né? O professor Benício, que é orientado pelo professor Renato Neves, da Engenharia Civil, orientado por mim, né? Temos algumas pessoas interessadas em tomar parte disso, né? Mas a gente precisa, e vamos caminhar para isso, né? No sentido de institucionalizar essas parcerias para poder ter alcance de produzir mais, né? E de alterar os projetos pedagógicos de curso com base em pesquisas que realmente são comprovadas, né? Que demonstram resultado, né? Tem muita coisa para fazer. E nessa nova fase, vamos buscar trazer, trazer gente boa aí para compor esses esforços, né? Essa é uma parte da resposta. A outra parte é a seguinte: eu estou numa posição particular que eu sou lotado no instituto, como todo mundo, mas não tenho a vinculação a uma faculdade específica. Então, já trabalhei muito com as faculdades de civil, de elétrica, hoje estou trabalhando de maneira mais próxima com o pessoal da engenharia mecânica, já trabalhei com biomédica, engenharia de alimentos, naval. Eu acho que não teve nenhuma engenharia do Instituto com a qual eu não tenha trabalhado. Então, tenho uma boa entrada, uma boa relação com todos os gestores, né? E o pessoal confia no trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo. Agora tem muita coisa para fazer, por exemplo, na parte de eletromagnetismo, é toda uma área aí que nós ainda não iniciamos, né? Parceria mais efetiva. A parte de termodinâmica, estamos começando você chegou agora. numa parte boa. Chegou uma parte boa. Eu acho que essa parte termodinâmica é um espaço espetacular. O que Principalmente por causa do seu contexto, sabe? Seu contexto. Sim, a questão de energia, né? Energia, madeira, folha de madeira. Cara, da mesma forma que eu falo que você estar na USP, você tá num paraíso, você estar em Belém, você está também no paraíso. O que você tem de problema para resolver, meu amigo? É um absurdo. E aí eu vou na linha da Eliane, sabe? Trabalhar com um livro didático, o problema que está no livro, eu acho que é muito bacana, é super legal. Mas, cara, você tem um mundo de problema, cara. E a maioria dos seus problemas são físicos. Se não são físicos, são de engenharia, ou são de engenharia física, sei lá o que você quiser fazer aí, meu amor. Sabe? Verdade. Então, cara, eu não priorizaria mais nada na vida. Mais nada. Só queria uma prioridade. Focar o seu laboratório de inovação, né? Em física, né, ou em ensino da física, nas áreas que são prioritárias para o teu estado, cara. Porque a tua contribuição seria absurda, cara, absurda. E você tem parceiros, cara, 2 estão aqui com a gente, né, o Maurício e a Eliane, que são espetaculares, cara, que tem experiência, que inclusive eles podem mandar a gente, né, o Maurício pode pegar aí alunos de pós-doutorado dele e mandar para você ficar aí 2, 3 meses com você, cara. Sabe? Vocês podem desenvolver projetos de parceria aí sensacionais. Então, cara, pega esses 30 anos que faltam para você se aposentar, porque agora mudou tudo, né? Agora você vai aposentar só daqui a 30 anos, entendeu? E aproveita, cara, porque, poxa, eu fico pensando, realmente, eu sempre penso dessa forma, tá, Alexandre? A vida da gente é feita de oportunidades. E você, com o que você construiu, com a tua formação, você tem uma oportunidade para ajudar muito o nosso país. E ajudar nosso país numa coisa que é prioritária, que é eliminar desigualdades. Então, acho que você pode atender um monte de coisa priorizando uma coisa só. Tá? Então, eu fiz esse comentário por causa disso. Depois eu tenho algumas outras perguntinhas, né? Mas eu fiz esse comentário por causa disso. Isso vai te ajudar a publicar. Pega 2, 3
alunos de pós-doutorados do Maurício, e enquanto eles estiverem aí com você, você gera artigos, cara. Não tem problema nenhum, não. Sabe, não é feio fazer isso. Entenda uma coisa, não é feio fazer isso. E para os caras vai ser lindo, porque eles vão ter problemas sensacionais para resolver. Então, eu acho que é uma forma interessante de trabalhar as coisas, e muito mais em função do que você construiu. Você construiu esse resultado. Então, você tem que aproveitar essa oportunidade. Desculpa, Alcebiades. Fique à vontade aí também para você fazer seus comentários quando você tem a engenharia aí. Não, sem problema. Eu vou fazer uns comentários finais aí, onde eu vou colocar algumas coisas aí, onde o Alexandre caiu como uma luva aí no meu caminho também. Também acho, cara. Eu queria ter um Alexandre trabalhando comigo, cara. Queria mesmo. Pois é. Você tem um cara desse aí, ó. Isso aí, ó, eu não sei suas convicções, né? Mas agradeça a Deus, cara, que você tem aí, sabe, uma oportunidade de ouro, né? E você tem que aproveitar. Não pode deixar esse cara escapar. Esse negócio de fazer pós-doutorado, ele já fez 2. Corta esse negócio aí, cara. Tem parcerias, tem internet. Eu estou aqui em Itajubá, estou falando com ele, cara. Manda o cara conversar com os caras, né? Cancela esse negócio aí. Cancela. Tá bom já, 2 tá bom, sabe? Eu acho que é muito legal, tal. Mas, ó, faz que nem o Gabigol lá, ó, corta. É lógico que é uma brincadeira, eu não quero atrapalhar planos de ninguém, sabe? Mas, Alexandre, desculpa, né? Isso é outra coisa que eu queria perguntar para você. Por exemplo, você está buscando, entre as coisas que você elencou no final lá, e o Maurício foi muito feliz em tocar nisso, né? Você está buscando aí parcerias para certificação CDAO. Por quê? Ok. Bom, só sendo que... Desculpa a sinceridade na pergunta aí. Tá, ok. Vamos lá. Em 2019, antes desses tempos loucos aí de pandemia, né, tive a oportunidade de ir lá com o professor Messias, em Lorena, né, com o professor Marco Antônio, e conheci o trabalho deles lá e fiquei encantado com aqueles espaços, né, de aprendizagem maker e tudo. E assim, só me parece que a tendência dos cursos de graduação em engenharia é ir nessa direção, né, de ser cada vez mais baseado em projetos, né, aumentando o nível de complexidade, né, atendendo a demandas reais da sociedade, das empresas, né, e então isso, no meu modo de ver, melhora e muito a formação dos engenheiros, né? As demandas formativas elas só aumentam em complexidade. E fazendo aqueles cursos caretas lá de só resolver problema de lápis e papel, nós não estaremos caminhando para dar conta dessas demandas, né? Então, a resposta vai nessa direção de modernizar os projetos pedagógicos com algo que se mostra muito eficiente, né? Eu vejo aqui a minha esposa é médica e docente e trabalha na instituição que trabalha com aprendizagem baseada em problemas, né? A parte de saúde, de uma maneira geral, converge para essa linha, né? Em que os problemas são, né, os próprios casos clínicos, né, a grosso modo. E para a formação de exatas, para a parte de engenharia, temos problemas e projetos, né? Então, alinhar as físicas básicas a esse referencial é uma empreitada aí que me parece bem interessante, né? Eu fiz essa pergunta porque o Maurício me cutucou, sabe? O Maurício ele tá virtualmente, mas ele cutuca a gente, tá? E é super legal. Quantos cursos de engenharia tem aí na UFPA? Só no ITEC são 11 engenharias mais arquitetura. Espetáculo, hein? 11 engenharias mais arquitetura.
cada curso de engenharia desse aí, ou cada departamento, não sei como é que chama, departamento, instituto e tal, deve ter aí pelo menos uns 20 professores, não tem, não? Tem. Sim. São quase Engenharia. 300 professores. Olha que Em torno legal, de já me deu um 300. número. 300 professores, cara. 300, ó. Ó. Cara, tem uma mão de obra aí espetacular. Você não precisa resolver o problema mundial do mundo, cara. Sabe? Eu acho que é legal, acho que é sensacional você pensar nas coisas e querer correr atrás e construir, sabe? Esse amor que você tem, essa sua capacidade de construir a partir do zero é um negócio super legal, cara. Mas, às vezes, e aí o Maurício que me cutucou, nós temos que, nós temos que ter time, cara. Você tem 300. Pô, será que não dá para a gente pegar 10%, 30 caras, e montar um projetinho para esses caras fazer a certificação do CDIO em algum curso? Você vai ganhar mais 30 caras para te apoiar naquilo que você é. Sabe? Eu acho que esse é um ponto que você tem que pensar um pouquinho. Eu não estou te criticando, não, tá, Alexandre? Pelo amor de Deus. Você é um cara, você é um cara bom demais, cara. Você é um cara. Antes a gente tivesse mais pessoas como você para o nosso país. Sabe? Mas não dá. Não dá. Vai chegar uma hora que a sua esposa, que é médica, que deve ralar pra caramba, ou teu filho, né? Ele vai falar, pô, pai, eu queria bater um papo aí, conversar, eu tô a fim de fazer engenharia civil, o que o senhor acha e tal. E você vai ter que também ajudar nesse sentido, sabe? Você tem outras tarefas. Então, ou você vai querer ouvir o Maurício, começar a publicar na área de ensino da física, ou desenvolver projetos integradores, ou fazer coisa que você gosta de fazer. Então, quando você abre muito o seu leque, acontece duas coisas. Eu estou falando isso por experiência própria. Primeiro, você fica sobrecarregado. Segundo, você fecha portas para outros colegas seus se desenvolverem. Não estou dizendo que vai ser fácil, não, tá? Nem que você vai conseguir fazer isso. Mas vale a pena você envolver mais pessoas. Então, aí fica um outro comentário, porque tudo bem, você falou do CDIO, eu sei que o Messias é presidente hoje no Brasil do CDIO, um puta de um parceiro, desculpa a palavra, é um super parceiro, desculpa, tá? Eu estou na linguagem da galera, é um super parceiro, mas, cara, nós precisamos que mais pessoas vistam essa camisa de melhorar o ensino superior no nosso país, sabe? Senão, daqui a pouco, infelizmente, o que eu vou falar para você, não quero que seja uma projeção, não. Daqui a pouco você vai cansar, você vai espanar, né? Como diz aí. Então, eu penso que você deveria pensar a respeito daquelas suas priorizações, e você deu essa resposta, mas você não deu muito convicto, né? E começar a desenvolver projetos integradores, mas não integradores no sentido de integrar, onde assim, o projeto curricular de determinados cursos, mas integradores no sentido de integrar mais pessoas àquilo que você está construindo. Tá? Então, pense a respeito disso, fica aí uma... E eu fiz essa pergunta do CDEO justamente para a gente poder conversar sobre esse assunto, porque senão nós vamos perder uma oportunidade. Nós, como digo, nós é Brasil, nós é a Universidade Federal do Pará. Tá? Então, é outra observação que eu queria fazer. Do resto, cara, pode contar comigo, tá? Já sou super parceiro, virei um fã seu, e também da Eliane, e também do Maurício, vou começar a acompanhar os trabalhos deles aí, recomendar para os meus colegas, e dizer para você que foi muito legal participar. Foi muito legal participar, por saber que existe esperança, sim, existem pessoas, né, que estão em todos os cantos do nosso país e que a gente tem alternativas que vão ser valiosas para a gente, tá bom? Eu devolvo, então, a palavra para o Alcebiades, agradeço novamente a oportunidade, e, Alexandre, pense a respeito, você vai ter esse negócio gravado, escuta algumas vezes, porque o Maurício foi muito feliz quando disse, olha, é uma oportunidade de reflexão para você, tá? Tá bom? Obrigado, isso, professor. Alcebiades. Muita coisa aí para pensar, muito obrigado mesmo pelas suas considerações.
Veja assim, na hora de escrever, né, as considerações finais, não, para falar, bom, e aí, o que eu vou colocar aqui? Tem que mostrar serviço, né, e tal, e são coisas, é claro, que eu quero fazer, mas claramente, a gente, né, o Maurício muito bem percebeu, a gente volta para o mesmo lugar. Se for dar vazão a tudo isso, vai causar o mesmo sentimento, não, não tão bom, não tenho mais aquela idade, tenho mais compromissos, mais responsabilidade, ou seja, é o momento de dar uma parada e realmente pretendo fazer isso com calma e as colocações do professor João, do professor Maurício, do professor Eliane, certamente do professor Alcebiades, serão importantíssimas, fundamentais para essas reconsiderações. Obrigado, professor. Obrigado mesmo pelas suas palavras. Disponha. Obrigado. Ok. Obrigado, professor. Bom, agora chegou a minha hora, né? Bom, a carreira do Alexandre eu acompanho, né? Eu vou fazer um preâmbulo aí de como foi minha trajetória na universidade para ver como as coisas vão se alinhando, né? Como chegou o Alexandre no contexto da minha vida, da minha profissão, dos meus afazeres. Eu voltei do doutorado em 2000. Em 2000, eu fui chamado pelo professor que era tutor do PET Engenharia Civil para assumir a tutoria do PET, que eu fui discente do PET, fui aluno do PET de Engenharia Civil. Um dos primeiros grupos PET da UFPA. Só que eu não podia assumir de direito, apenas de fato, porque eu cheguei na universidade, não tinha concurso, e cheguei como DCE, com uma bolsa DCR. Mas aí eu assumi de fato, e quando foi em 2012 eu prestei concurso e passei efetivamente a assumir de direito também o PET de Engenharia Civil. Em paralelo, né, quando eu cheguei, eu já fui incorporado ao programa de pós-graduação de Engenharia Civil, que já estava em aprovação, mas ainda não tinha a primeira turma. A primeira turma entrou em 2001. 2002, eu já estava como vice-coordenador do programa. Não, eu não tenho experiência nenhuma. Não, é só para compor a chapa lá. E os dois, né, que tinha que formalizar um diretor, um coordenador e um vice, né? Aí eu entrei como esse tampão. Quando eu vi, eu já estava totalmente envolvido com o programa de pós-graduação. Aí, alguns anos depois, eu já era o coordenador. Aí eu comecei a participar das reuniões da congregação, comecei a me integrar com o ITEC, né? E comecei a ter um certo destaque. Quando foi em 2010, haveria uma eleição para o ITEC. E eu disse não 4 vezes. Eu não vou fazer pós-doc. Quando eu vi, o reitor, na época, estava ligando em pleno carnaval para mim, para eu compor, senão o que ele pretendia para o ITEC ia acabar saindo do cenário, eu acabei aceitando. E não sei e a chapa ganhou, né, que era a professora Maria Emília como diretora-geral e eu como diretor adjunto. Como diretor adjunto, em 2010, nós assumimos o ITEC e já veio o primeiro problema, logo no início da gestão, evasão no ITEC. A taxa de evasão do ITEC elevadíssima. De cada 100 que entrava em engenharia, 35 se formava. Isso quando era bem formado. Se fosse contar o tempo regular, isso caía mais ainda. Onde era que estava o principal gargalo? A evasão era nas disciplinas iniciais, nos cálculos, nas físicas. E como é que a gente vai tentar amenizar isso? Aí eu fui numa experiência que eu tive no PET, de Engenharia Civil. Olha, o professor Elahá foi num evento, o que era tutor do PET antes de mim, e trouxe uma ideia lá de que os alunos estavam aplicando para o curso de Engenharia Civil deles lá, do cálculo zero, professor, que eles deram o mesmo nome, batizaram, o professor Maurício tocou nisso aqui. Aí ele veio e propôs para o grupo e nós começamos a fazer só para Engenharia Civil.
os alunos do PET fazendo isso aí. E quando chamaram na reitoria para a gente começar a debater sobre isso, eu disse, olha, tem essas experiências aqui, então pode ser por aí, tentar montar um curso para melhorar aí, para nivelar melhor esses alunos. E aí começou a se costurar por aí. Aí chega no ITEC o problema, chega o Alexandre, chega a turma e começa o PCNA. O PCNA ele entrou como um programa, um projeto. Um projeto que atenderia o ITEC. E a ideia inicial não era atender o ITEC na íntegra, começar pelo menos com uma parcela, né? Só que o negócio deu tão certo, começou a dar tão certo, e começou a evoluir de uma forma tão boa. O Alexandre conseguiu, com a equipe lá, que vários outros colegas do ITEC mesmo, da engenharia, outros professores da área de física, começaram a ter um trabalho, um desenvolvimento tão bom, que facilitou até a minha gestão. O meu gargalo começou aí que entra por isso que eu falo, até como gestor, então eu sou apaixonado aí por esse ensino de engenharia aí, envolvendo aí as disciplinas básicas aí. Nessa vertente aí que o Alexandre trilhou, né? E aí começou a avançar, melhorar o desenvolvimento aí do PCNA, que o P até então era projeto, e começou a já refletir nos indicadores do Instituto. E aí se partiu para outra esfera, transformar isso num projeto, o projeto num programa. E hoje o PCNA ele é institucionalizado, ou seja, a instituição tem responsabilidade sobre ele. E a coisa foi avançando, e o PCNA hoje ele já já transpôs aí os limites do ITEC, está em outras esferas, já tem outras universidades querendo reproduzir isso aí, porque foi um negócio que deu certo aí. Então, durante 8 anos eu acompanhei isso como gestor, esse processo todo. Então, eu tenho uma perfeita dimensão do que foi o trabalho do Alexandre dentro do Instituto, do que continua sendo, acompanhando como gestor. Eu continuo na gestão, não consegui sair da gestão nem para fazer o pós-doc, professor, não consegui sair. Também não abandonei, nunca abandonei nem a graduação, nem a pós-graduação, embora eu tenha o direito de fazer isso, aí eu teria 40 horas, mas nunca larguei sala de aula, nem a graduação, nem a pós-graduação. Isso é uma coisa que eu bato o pé, mesmo estando na gestão, porque, antes de tudo, a gente tem uma vocação que é ser docente, né? O resto, nós estamos, é passageiro, é momentâneo. E aí eu tinha um problema na mão, como eu falo aqui, com 11 engenharias e mais arquitetura nas disciplinas básicas. E aí veio todo esse processo, o Alexandre veio para o Instituto. O Alexandre não é vinculado, porque, na verdade, na hierarquia do Instituto, todos os professores são vinculados ao Instituto. O professor lotado em uma ou outra faculdade seria aqui, de acordo com a vocação de cada um. Um acordo de cavalheiro, está aqui porque ele é engenheiro civil, vai para a faculdade de engenharia civil. Mas todos estão lotados no ITEC. Agora, professores como Alexandre e vários outros, eles ficaram ali. São professores do ITEC, sem vinculação a uma faculdade específica, porque eles atuavam em todo o conjunto, em toda a comunidade. E a gente está falando aí de mais de 5 mil alunos, mais de 5 mil discentes, só de graduação. Então, foi um acompanhamento. A luta foi árdua do Alexandre, a gente apoiando, buscando espaço, buscando infraestrutura, eles entrando com os projetos, a gente indo pedir apoio institucional. A gente fazia o nosso papel de gestor, mas eles sempre foram muito ativos nesse processo. Então, quando a gente encontra
pessoas com essas vocações, elas facilitam o trabalho do gestor. O que é que o gestor tem que fazer? Incentivar e procurar apoiar e procurar buscar mecanismos para estar suprindo a necessidade aí dessas pessoas. Então, o Alexandre foi na minha gestão, nas gestões que eu participei, ele foi muito importante, ele assumiu um papel bem interessante aí com relação ao Instituto. Então, depois do PCNA, o que era 35% a 30%, passou para 40%, 45% de aproveitamento de rendimento. Isso aí ainda não vai resolver todo o problema da evasão no Instituto, mas já melhorou bastante. Se a gente pegar lá esses 35% e pegar esse gap aí de 35 para 45, quantos por cento representa o que era? Então, mais de 30%. Mais de 30%, em torno de 30%. Então, isso para o Instituto já foi um avanço, já foi uma evolução grande. E o trabalho continua. Porque as evasões elas melhoraram, o nível de evasão diminuiu, mas ele continua alto. E o gargalo continua sendo nas disciplinas básicas. Eu não sei, professor, isso é uma coisa que eu tenho em mente. Quando eu fiz o vestibular, a gente estudava geometria descritiva, cálculo limite, derivada, integral, já no segundo grau. Para os vestibulares mais recentes, suprimiram isso. Está lá no quadro do ensino médio, no segundo grau, ensino médio. Mas, como não precisa para o vestibular, eles passam, dão uma pincelada e os alunos vêm com uma deficiência. Sem falar na queda da qualidade do ensino que nós tivemos durante algum tempo, aí isso refletiu também nessas idades iniciais. Aí uma ação como essa aí, que o Alexandre coordenou, ela foi muito profícua para o Instituto, está sendo para a instituição. Então, ainda tem muito espaço aí para muita coisa para trabalhar. A gente ainda já melhorou, já, mas tem muita coisa a ser feita. Então, isso aí é um ponto bem importante. Então, o que eu tenho aqui do Alexandre é só mesmo corroborar o que já foi dito aqui em vários momentos, o que ele já apresentou, e essas são as minhas palavras aí. E agradecimento, né, pela contribuição institucional do Alexandre. Ok? Agora, com relação ao restante do rito, essa primeira defesa de titular que eu estou nesse formato. Tá? E aí, eu não sei nem como seria se a gente daria o aval aqui com Alexandre, com a presença do Alexandre. Eu acho que isso aí já foi dado nas falas de todos que estão aí. E, Alexandre, e a formalização da documentação? Tu chegaste a ver alguma coisa? Bom, foi a Fernanda mandou uma pasta contendo alguns documentos, né? Uma espécie de formalização de ata, né? É só um minutinho aqui para eu localizar. Só pegando a oportunidade da fala, claro, muito, muito bom, muito gratificante, né? Saber de uma mudança expressiva em relação ao percentual de formandos, mas ainda é muito alto, né? É muito alta a questão da evasão. Agora, nós temos material para fazer uma pesquisa mais robusta se nós congregarmos
indicadores socioeconômicos, com indicadores de desempenho acadêmico, para ver o que de tudo isso aí realmente deve-se ao PCNA. A hipótese, pesquisa é que realmente o PCNA faça uma diferença decisiva para muitos jovens, de maneira que o PCNA se paga no seguinte sentido: se for pegar e colocar na ponta do lápis o custo do aluno que evade, né, na matriz orçamentária da instituição, e ver o custo anual do PCNA, a gente pegar aí, 5, 6 alunos de engenharia, né, que deixam de evadir, já pagam o custo anual do PCNA, né, como hipótese aqui. E a gente acredita realmente que faz diferença para muito mais pessoas, né? Inclusive, nós, entre os nossos bolsistas, nós tivemos um depoimento muito emocionante até de um bolsista nosso da área de química, de engenharia química, que fez a formação do segundo ensino médio por rádio, né? Chegou aqui com muitas lacunas, mas aquele cara faca na caveira mesmo, fez o PCNA, assim, deu tudo de si, foi nosso bolsista, ficou no projeto por todo o tempo possível e deu esse depoimento emocionado, né, dizendo que o PCNA fez diferença para a vida dele. Ele é o primeiro da família, tem ensino superior de engenharia, e por isso a dedicação em formar outros jovens, né? Então, também tem esse aspecto, né, que o PCNA dá essa formação de cidadania para quem experimenta o projeto enquanto bolsista. Mas um campo importante aí para pedir apoio institucional é para fazer essa pesquisa. Não é simples, você precisa de muitos dados, você precisa de gente que saiba estatística pesada, né, de parte aí de análise multivariada, para rodar essa matriz toda e dizer, não, com 95% de chance, de probabilidade de acerto, nós podemos dizer que o PCNA faz diferença aqui para X alunos, que caso evadissem, caso saíssem do bloco, né, acarretariam um prejuízo em todos os aspectos, inclusive no financeiro da instituição, de maneira que amplamente o PCNA se paga, né? Essa é uma linha que a gente pretende buscar um apoio para tocar essa pesquisa de maneira mais robusta, porque isso sim também seria uma vitrine para a instituição, o FPA, para mostrar, olha o que a gente está fazendo aqui. Ó. A gente precisa de mais recurso, porque esse recurso vem no sentido de melhorar a formação, né? Formarmos mais e formarmos melhor. Ok, vamos encerrando então.